Maldição da Morte. A Maldição da Morte, Avada Kedavra, era uma ferramenta das artes das trevas e uma das 3 maldições imperdoáveis. Quando lançada com sucesso em uma pessoa ou criatura viva, a maldição causava morte instantânea e indolor, sem causar nenhum dano ao corpo e sem qualquer traço de violência. A Maldição da Morte foi acompanhada por um flash ofuscante ou jato de luz verde e um som distinto ao ser lançado. O único contrafeitiço conhecido para essa maldição era a proteção sacrificial, que usava o poder do amor. A Maldição da Morte era uma maldição convencionalmente não bloqueável, portanto, os feitiços de escudo não seriam capazes de se defender contra ele. No entanto, pode-se desviar do raio verde, bloqueá-lo com uma barreira física ou pelo uso do Prior Incantatem. Uma explosão ou incêndio pode ocorrer se o feitiço atingir algo que não seja um alvo vivo. História: Meia-Idade. A Maldição da Morte foi inventada durante o início da Idade Média. Depois que o Conselho dos Magos foi reformado no Ministério da Magia, restrições mais rígidas foram impostas ao uso de certos tipos de magia. A Maldição da Morte foi considerada pelo Ministério como magia negra e, junto com as maldições Cruciatus Imperius, foram declaradas imperdoáveis em todo o Reino Unido em 1717, com a Maldição da Morte considerada a mais mortal das 3. O uso de qualquer maldição imperdoável em um humano levaria à punição de uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional em Azkaban. Guerra Bruxa Mundial. A Maldição da Morte também foi usada em 1927 pelo Congresso Mágico dos Estados Unidos da América em bestas mágicas consideradas perigosas. Essa maldição foi usada durante a Guerra Global da Magia, tanto pelos aurores quanto pelos apoiadores do Bruxo das Trevas Gerardo Grindelwald. Em um ponto durante o auge da Guerra Bruxa Global, o auror Cassius Bell usou essa maldição para matar uma jovem bruxa ruiva. Primeira Guerra Bruxa. Durante a Primeira Guerra Bruxa, quando Bart Crouch SNR estava no comando do Departamento de Execução das Leis da Magia, ele combateu violência com violência, legalizando as 3 maldições imperdoáveis para aurores contra os comensais da morte para vencer a guerra. Isso foi revogado assim que a guerra acabou, pois não era mais necessário. Um dos eventos mais infames envolvendo esta maldição aconteceu em Halloween, 31 de outubro, em 1981. Voldemort chegou à cabana dos Potter em Godric's Hollow, após ser informado de sua localização por Peter Pettigrew, o guardião do segredo de seu feitiço Fidelius, e assassinou James e Lily Potter enquanto eles tentavam proteger seu filho Harry. Ele lançou a Maldição da Morte em Harry também, mas saiu pela culatra destruindo o corpo de Voldemort. Este evento levou à primeira queda de Voldemort, ao fim da Primeira Guerra Bruxa e ao destino de Harry sendo selado como o menino que sobreviveu. Deve-se notar que apesar da maldição ser ilegal, os aurores foram autorizados a usar força letal e as maldições imperdoáveis contra oponentes durante a Primeira Guerra Bruxa. Entre as guerras. Quando disfarçado como Alastor Moody usando a poção Polissuco durante o ano letivo de 1994 a 1995, Bart Crouch JNR executou cada maldição imperdoável em uma aranha na frente de sua classe de defesa contra as artes das trevas do 4º ano em setembro de 1994. Ele disse à sua classe a penalidade por usar uma maldição imperdoável em outro ser humano era prisão perpétua em Azkaban. O Ministério não aprovou isso porque o professor Moody estava mostrando essas maldições para aqueles que realmente não precisavam ver, ou seja, uma classe de 14 a 15 anos, mas não parecia ter sido ilegal. Harry Potter sempre se perguntou como seus pais morreram, e testemunhar a maldição que os matou foi desagradável. Lord Voldemort também usou a maldição em 1994 para assassinar Frank Bryce, o zelador trouxa que cuidava da casa Ridley. Segunda Guerra Bruxa. A Maldição da Morte era conhecida em quase todo o mundo bruxo como o feitiço de assinatura de Voldemort. Lord Voldemort foi um usuário prolífico da Maldição da Morte ao longo de sua vida. Ele usou a maldição excessivamente durante a Primeira e a Segunda Guerras Bruxas. Ele também usou a maldição fora da guerra, provavelmente por prazer, tendo matado Charity Burbage, uma defensora trouxa franca, para satisfazer a supremacia de sangue puro dele e de seus apoiadores. Seu primeiro uso conhecido da maldição foi aos 16 anos, assassinando seu pai, avô paterno e avó paterna. Ele a usou para assassinar o famoso fabricante de varinhas Mikhail Gregorovich e o notório bruxo das trevas Gerardo Grindelwald, enquanto procurava a varinha das varinhas no exterior. Quando soube da invasão bem-sucedida de Gringotts por Harry Potter e da recuperação da taça de Flepuffo, ele assassinou vários goblins e outros funcionários de Gringotts em um ataque de raiva. Ironicamente, a Maldição da Morte, o feitiço de assinatura de Voldemort, acabaria sendo o mesmo feitiço que levaria à sua própria derrota. Em 2 de maio, durante a Batalha de Hogwarts,
Harry voluntariamente deixou Voldemort atingi-lo com a maldição da morte, a fim de se livrar do pedaço da alma de Voldemort que ele abrigava na época. Em seu duelo final contra Harry Potter, Voldemort não perceberia que o tiro sairia pela culatra, porque a varinha das varinhas não mataria seu verdadeiro mestre, finalmente pondo fim ao Lorde das Trevas. Harry pensou que sobreviver à maldição da morte pela segunda vez parecia um soco de ferro. Quando Voldemort assumiu o ministério, as 3 maldições foram novamente legalizadas. Desta vez, todos os bruxos e bruxas tinham o direito de usá-los como bem entendessem. Na verdade, eles foram praticados em Hogwarts como parte do currículo da aula de Artes das Trevas sob a tutela do professor Amicus Carroll, um comensal da morte. Após a morte de Voldemort e a reforma do ministério sob o ministro Kingsley Shacklebolt, as 3 maldições foram proibidas novamente. Natureza. A maldição da morte era reconhecível pelo flash de luz verde e pelo barulho emitido pela varinha do lançador. Quando a maldição atingia um alvo vivo e orgânico, invariavelmente matava sem dor ou ferimento. No entanto, quando a maldição atingiu Voldemort e conseguiu causar sua morte biológica, ele descreveu a maldição como tendo arrancado sua alma de seu corpo. Além disso, embora a maioria das vítimas simplesmente caia morta quando atingida pela maldição, em outras ocasiões ela pode carregar uma força de impacto, como quando o feitiço de Snape foi capaz de lançar Dumbledore das muralhas da Torre de Astronomia. Durante a Batalha de Hogwarts, na Floresta Proibida, Harry descreveu o impacto da maldição como um soco de ferro. Quando a maldição atingia um alvo inanimado, o efeito variava, poderia produzir incêndios, grandes explosões esverdeadas ou explosões de tal intensidade que poderiam explodir uma cabana inteira. Era conhecido pela maioria dos bruxos como o feitiço de assinatura de Lord Voldemort. Era possível interceptar a maldição com outros feitiços, mas isso era extremamente difícil, pois exigia que os jatos de energia dos 2 feitiços colidissem. Como os jatos de energia de praticamente todos os feitiços eram muito pequenos e rápidos, isso só foi registrado como ocorrendo por acidente. No entanto, certos objetos, como a estátua do centauro da Fonte dos Irmãos Mágicos, conseguiram bloquear a maldição sem nenhum dano visível a si mesmo. Deve-se notar que a maldição em si não encerrou a animação, ou seja, matar, a estátua. No entanto, como a estátua era apenas animada por magia, portanto, presumivelmente não tinha vida real para a maldição tirar. A atuação. A maldição exigia grande habilidade, poder e intenção para ser executada corretamente. Em 1994, Barto Crouch, JNR, disfarçado de Alastor Moody, afirmou que se todos os alunos antes dele pegassem suas varinhas e executassem nele de uma só vez, ele provavelmente não seria afetado, pois acreditava que todos não tinham o poder necessário para lançar o feitiço. Em 1997, durante a Batalha da Torre de Astronomia, Severus Snape também afirmou que para lançar maldições imperdoáveis, era preciso coragem e habilidade. Era possível lançar a maldição de forma não verbal, pois Bellatrix matou uma raposa sem um encantamento. Durante seu duelo com Dumbledore durante a Batalha do Departamento de Mistérios, Voldemort também usou essa maldição várias vezes sem um encantamento. Sabe-se que a maldição da morte, além de exigir que o lançador seja um bruxo ou bruxa muito habilidoso, também exigia uma vontade genuína e muitas vezes o desejo de cometer assassinato. Bellatrix Lestrange aparentemente deu a entender que isso era verdade para os imperdoáveis, e era verdade para a maldição Cruciatus, mas não tanto com a maldição Imperius. Uma das principais razões pelas quais Lord Voldemort demonstrou tal afinidade com a maldição foi devido ao quão excepcionalmente poderoso e habilidoso ele era mágico, junto com sua completa e absoluta falta de remorso ou valor pela vida de outros humanos. Por exemplo, Draco Malfoy, apesar de possuir muitos traços de personalidade indesejáveis, viu-se incapaz de matar Albus Dumbledore porque não queria realmente matá-lo. Voldemort, por outro lado, não tinha tal restrição e assassinou inúmeras pessoas sem remorso em sua busca por poder e imortalidade. Na verdade, ele estava totalmente preparado para matar Harry Potter de 1 ano de idade ao deduzir que ele era uma ameaça em potencial. Ele pretendia usar esse ato hediondo para criar sua Horcrux final. Ele conseguiu, durante o ato, um pedaço da alma de Voldemort entrar em Harry. E isso efetivamente o transformou em um Horcrux. No entanto, isso levaria à sua queda e morte. Sinais. A maldição da morte foi descrita como um jato ou flash de luz verde ofuscante que ilumina todos os cantos da sala seguido por um som veloz, que causava a morte instantânea da vítima. As vítimas da maldição da morte foram identificadas pelo fato de que simplesmente pareciam ter caído mortas sem nenhuma razão biológica. De fato, as vítimas pareciam perfeitamente saudáveis, exceto pelo fato de estarem mortas.
Essa falta de ferimentos visíveis confundiu os trouxas ao longo dos anos de seu uso, exigindo que muitos funcionários do Ministério da Magia modificassem as memórias. Por exemplo, as autoridades trouxas ficaram perplexas com a morte dos Ridleys. A única coisa que os médicos observaram nos corpos, determinados a encontrar algo errado, foi a expressão de horror em seus rostos, como se tivessem morrido de medo. As autoridades bruxas, no entanto, poderiam dizer imediatamente a causa da morte, devido à natureza um tanto única da maldição. Sensação. Presumivelmente, a maldição da morte não infligiu nenhuma dor em seu alvo, pois causou morte instantânea. No entanto, Harry Potter, que acordou depois que uma maldição da morte lançada por Lord Voldemort o atingiu, descreveu a sensação como um soco de ferro, embora isso possa ter sido causado pela destruição do fragmento da alma de Lord Voldemort contido em seu corpo. No entanto, quando ele foi inicialmente atingido pela maldição, não lhe causou nenhuma sensação. Quando Voldemort foi atingido por sua própria maldição da morte depois de tentar matar Harry Potter pela primeira vez, ele descreveu a sensação de sua alma sendo arrancada de seu corpo como sendo dor além da dor. No entanto, dado o estado exclusivamente mutilado de sua alma na época e que sua alma não havia ido para a vida após a morte, parece provável que sua reação tenha sido atípica. Capacidade de sobrevivência. A maldição da morte pode ser evitada ou fisicamente bloqueada por um objeto, como as estátuas que Dumbledore animou para proteger Harry Potter durante seu duelo com Voldemort após a batalha do Departamento de Mistérios. A maldição da morte era conhecida por não ser bloqueada, pois uma vez que atingia a vítima viva, quase sempre resultava em morte imediata. Não havia contra-maldição, pois não era possível reviver os mortos. No entanto, houve algumas exceções. Proteção sacrificial. O método mais eficaz de sobreviver à maldição da morte era por meio de proteção sacrificial, o sacrifício voluntário da vida de alguém pela outra, uma manifestação de amor, que era a defesa mais poderosa contra a maldição da morte não bloqueável. O amor era um poderoso e misterioso ramo da magia, deu a quem o experimentou a capacidade de fazer coisas muito grandes. Harry Potter foi salvo por sua mãe Lily Potter, quando ela se sacrificou amorosamente por ele depois de se recusar a parar de protegê-lo de Lord Voldemort, apesar de ter tido a escolha de viver. Harry se tornou o único sobrevivente conhecido da maldição da morte sem efeitos nocivos, além de obter uma cicatriz em forma de raio em sua testa. Horcruxes. Outra defesa empregada contra a maldição da morte foi a criação de pelo menos um Horcrux. A criação de Horcruxes foi uma medida preventiva, criada por um mago muito antes de enfrentar um ataque real da maldição da morte. No entanto, isso era menos eficaz do que a proteção sacrificial, pois permitia apenas um pouco mais do que a alma do alvo viver, enquanto o corpo do alvo ainda morria. Se alguém tivesse Horcruxes, eles não estariam mortos, mas mal estariam vivos e seriam reduzidos, como Voldemort foi quando a maldição da morte saiu pela culatra com sua tentativa de assassinar Harry em 1981 para viver como um espírito mutilado. Alguns dos métodos que Voldemort usou, ou planejou usar, para sobreviver neste estado incluíam, vivendo de outro, bebendo sangue de unicórnio, usando a pedra filosofal, reduzida a um estado de fantasma e a pedra destruída logo depois antes que ele pudesse, e criando um corpo rudimentar com sangue de unicórnio e o veneno de Nagini. As Horcruxes de Voldemort amarraram sua alma ao mundo. A maldição expulsou sua alma mutilada de seu corpo, deixando-o vagando apenas como um espírito sombrio, incapaz de passar para a vida após a morte, mas é uma forma de vida menos do que viva. Se possível, pode-se fazer uma poção de regeneração para retornar à forma humana, mas exigia o osso do pai, a carne do servo e o sangue de um inimigo. Como Voldemort exigia um servo para realizar os ritos de seu renascimento, ele foi forçado a passar 13 anos escondido, pois não havia ninguém que o ajudasse durante esse tempo. Após a destruição de todas as suas Horcruxes, Voldemort não tinha mais defesas contra a morte e foi finalmente morto por sua própria maldição da morte desviada. Interceptação de maldição. O efeito Prior Incantatem foi quando duas varinhas que compartilhavam os mesmos núcleos foram colocadas em batalha uma contra a outra. Uma varinha então forçaria a outra varinha a repetir seus feitiços lançados anteriormente. Por causa disso, uma maldição da morte poderia ser bloqueada se uma varinha que compartilhasse o núcleo da varinha do assassino disparasse um feitiço contra ela. Ambas as magias se conectariam e, portanto, o mago foi poupado pela maldição da morte. Prior Incantatem ocorreu no duelo entre Harry Potter e Voldemort no cemitério durante o 4º ano de Harry. Voldemort lançou a maldição da morte e Harry lançou o feitiço de desarmamento, e como suas varinhas tinham núcleos gêmeos, o Prior Incantatem ocorreu. Harry não foi morto e foi capaz de segurar Voldemort para dar-lhe tempo para escapar. As Fênix eram semi-protegidas da maldição da morte, por serem imortais.
Em 1996, Fawkes engoliu um destinado a alvo Dumbledore, fazendo-o explodir em chamas e morrer instantaneamente. No entanto, ele então renasceu de suas cinzas. O feitiço poderia ser combatido diretamente usando um feitiço atordoante, caso em que jatos de luz vermelha e verde se encontrariam e criariam faíscas multicoloridas. Como nenhum dos feitiços foi capaz de atingir o alvo pretendido, nenhum deles teria qualquer efeito, pois os jatos de luz basicamente explodiam um no outro. No entanto, isso foi particularmente complicado, pois exigia que os dois jatos de luz colidissem um com o outro. Não se sabe se isso foi limitado ao feitiço estuporante ou se era possível refletir a maldição com outros feitiços, embora durante o duelo final de Harry e Voldemort algo semelhante tenha acontecido quando o feitiço de desarmar de Harry colidiu com a maldição da morte de Voldemort, embora a fidelidade da varinha das varinhas para Harry tinha que ser levada em consideração nesta situação particular. Se outro alvo fosse colocado entre o lançador e o indivíduo-alvo, o novo alvo seria atingido pela maldição da morte, que poderia simplesmente resultar na destruição ou dano de um objeto em uma explosão de chamas. Pode-se também evitar os efeitos simplesmente esquivando-se ou se o lançador tiver uma mira ruim. Como acontece com muitas maldições ofensivas semelhantes, o feitiço deve ser direcionado diretamente à vítima pretendida. Se o lançador tivesse usado a varinha das varinhas, ou na verdade qualquer varinha, sem ganhar sua lealdade, para lançar a maldição da morte em seu verdadeiro mestre, a varinha se recusaria a matar seu mestre. Portanto, a maldição sairia pela culatra no lançador, matando-o em vez disso, como quando a maldição da morte de Voldemort rebateu sobre ele durante seu duelo final com Harry Potter. Etimologia: Avada Kedavra é baseado no aramaico, Avada Kedavra, que significa que a coisa seja destruída. J.K. Rowling confirmou isso durante uma entrevista com o público no Festival do Livro de Edimburgo em 15 de abril de 2004, onde ela disse o seguinte sobre a etimologia do feitiço: alguém sabe de onde veio o Avada Kedavra? É um feitiço antigo em aramaico e é original de abracadabra, que significa deixa a coisa ser destruída. Originalmente, era usado para curar doenças e a coisa era doença, mas decidi torná-la coisa como na pessoa parada na frente de mim. Eu tomo muitas liberdades com coisas assim. Eu as torço e as faço minhas. Esta frase também é a origem do abracadabra, que, como Hocus Pocus, é usado pelos mágicos como uma palavra mágica quando realizam truques. Kedavra também soa muito parecido com a palavra inglesa cadáver, que significa cadáver, e deriva do latim cadere, cair. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!